Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para falar sobre os métodos de pesquisa científica, os métodos mais tradicionais aí utilizados pelas várias áreas das ciências. E inicialmente eu vou falar para vocês sobre o método indutivo. Então, são três esses métodos mais tradicionais, né? Nós temos o método indutivo, o método dedutivo e o método hipotético dedutivo. Galera, para esse vídeo não ficar muito grande, então eu vou dar uma pausada e vou tentar falar sobre cada um deles, né, de forma individual. Então, primeiro nossas primeiras considerações, né? Aí a gente precisa falar um pouquinho então sobre o que é método científico, né? Então, galera, na aula passada nós falamos sobre as diferentes formas de conhecimentos. Então, eu trago um texto aqui, né? Eu estou me baseando lá no capítulo 4 de Fundamentos de Metodologia Científica, de Marconi e Lakatos. E aí, galera, nós, desde a origem, né, da nossa espécie, se nós formos pensarmos na composição entre os conhecimentos populares, as explicações teológicas e também o conhecimento surgido pela filosofia desde a Grécia Antiga, nós tivemos aí vários contextos diferentes, né? Desde o amadurecimento da filosofia, né? Com o método aristotélico, por exemplo, nós tivemos algum tipo de procedimento para chegar a um determinado tipo de conhecimento, né? A um determinado tipo de análise da realidade. Só que, galera, apenas no século XVI, né, com Galileu Galilei, Copérnico, Francis Bacon, René Descartes, que nós chegamos, né, a ter um certo refinamento nesses procedimentos da ciência moderna, no que a gente conhece hoje. Então, galera, com isso, a gente pode dizer que o conhecimento então passou-se, né, os métodos científicos passaram a ter uma realidade aí, uma análise com uma realidade embasada em maiores garantias, né? Ou seja, não talvez em explicações abstratas, mas talvez explicações onde se teve uma concretude maior. Então, galera, a partir daí compreende-se também entender as relações, né, entre vários fenômenos, por exemplo, para se buscar uma explicação dos acontecimentos através da observação científica aliada ao raciocínio. Então, galera, a partir daí nós chegamos, né, a esses três métodos que nós falamos. E um detalhe importante é que esses métodos de análise, de lógica, de argumentação, eles estão presentes no nosso cotidiano também. Quando nós vamos tomar mesmo que você não conheça uma determinada área do conhecimento, mas você precisa tomar uma decisão no seu cotidiano, você vai usar a lógica, você vai pensar, né, em hipóteses talvez, você vai às vezes ver um caso que tem acontecido e a partir dali você vai fazer inferências, né, como ela partir do particular para generalizações. Então todos nós usamos, né, na nossa argumentação cotidiana, nós podemos usar esses métodos, né, o método indutivo, o método dedutivo, o método hipotético dedutivo. Mas para se fazer ciência, é importante que nós tenhamos que utilizar essas etapas, essas regras no nosso dia a dia. Então, por isso, os métodos científicos são obrigatórios, né, dentro aí das áreas acadêmicas, enfim, para chegar ao conhecimento. Então, o que são os métodos científicos? Um conjunto de regras, né, procedimentos, etapas para chegar a um determinado resultado aceito por uma área específica da ciência. Lembrando, né, que esse resultado também a gente viu lá que é um resultado provisório, né? Não é um resultado eterno também. A ciência, qualquer uma das suas áreas, está sempre esperando aí algum momento para ser refutada, né? Ou para se ter algum tipo de mudança social também, enfim. Então, galera,
Segundo Mário Bunge, né, que tem um livro aí sobre epistemologia, que é muito utilizado lá no livro de Marconi e Lakatos. Então, esses procedimentos da ciência, eles são importantes aí para que nós tenhamos, né, uma regra, e essa regra seja inclusive universal, ou seja, utilizada aí por vários campos do conhecimento também, tá certo? Então, galera, vamos lá. Então, tudo surge com um problema, né? Eu tenho um problema, eu quero saber qual o melhor tipo de fiação elétrica para uma instalação específica. Se aquele problema que você quer resolver já tem uma explicação, você vai buscar um artigo, né, algum trabalho que tenha já alguma explicação sobre aquele caso específico. Caso esse problema ainda não tenha uma explicação, ele pode ser alvo de um estudo. Então isso é muito importante, que às vezes pode ser que você queira resolver algum tipo de problema e ele tem uma explicação parcial, não tem uma explicação ainda. Então, é preciso aí que você faça uma colocação precisa do problema, uma espécie de uma delimitação, por exemplo, delimite algo que seja palpável de ser analisado. Procura de conhecimentos, você procura aí conhecimentos ou instrumentos relevantes, então isso pode ser autores, né, que já fizeram um estudo parecido ou similar, né, com o que você está querendo desenvolver. Tentativa de solução, né? Se você chega nessa tentativa de solução, ela pode ser satisfatória ou pode ser inútil. Então, com isso, né, vai surgindo aí a invenção de novas ideias, produtos, novos dados empíricos. Quando você chega aqui à prova de solução, ela pode ser satisfatória, né, e você chega numa conclusão, ou ela pode ser não satisfatória. Então, você também vai iniciar esse ciclo novamente. Então, aí são as etapas iniciais, né, do método de pesquisa científica para vocês irem compreendendo, galera. Então, a partir daqui, a gente vai falar sobre o método indutivo. Então, galera, o método indutivo ele vai partir de dados particulares para chegar a verdades gerais ou universais. Então, de um caso específico, eu vou então ter a partir daí uma conclusão universal. É fundamentado em premissas, então você precisa ter premissas e essas premissas nós vamos ver que não é de qualquer forma. A partir dessas premissas, se elas forem verdadeiras, então essas premissas têm que ser verdadeiras, vão nos conduzir a conclusões prováveis, né? Então foi um método muito utilizado aí pelos autores empiristas, porque essa premissa, né, ela precisava de ser comprovada na prática, né? Então ela vinha dessa ideia de empiria exatamente. Então o conhecimento é fundamentado então exclusivamente na experiência, sem levar em consideração princípios pré-estabelecidos. Então, um exemplo aí do método indutivo: o cobre conduz energia, o zinco conduz energia, o cobalto conduz energia. Então aí, galera, primeiro nós temos aqui a observação dos fatos, um elemento muito importante para o método indutivo, né? Então, chegamos à conclusão que esses três itens são metais, né? E todos esses metais aqui conduzem a energia. Então, chegamos aqui descobrimos uma relação entre metais, né? E aí o item 3, que é a generalização. Então, a gente partiu aqui de casos individuais, né? E então, um detalhe importante do método indutivo é a questão da amostra, né? Dos elementos que você está observando. Por exemplo, então, são elementos aí, né? E chegamos a essa conclusão. Logo, todo metal conduz energia. A energia ficou meio apagadinha aqui, galera. Desculpe aí, né? Era para estar em branquinha, mas dá para vocês verem que todo metal conduz energia. Então tá certo, galera. Essa é a ideia do pensamento indutivo. Então, mais um exemplo aqui, né? Na computação agora, né? Nós temos aqui uma estrutura molecular, nós temos um componente aí, um circuito, um chip, enfim, não sei, né? Não sou da informática,
E depois nós temos um computador. Então, esse é um exemplo aí da lógica indutiva aí em equipamentos aí eletrônicos, né, vamos dizer assim. Nós partimos de pequenos itens até chegarmos num complexo aí, num equipamento aí que seria um computador, um desktop. Outro exemplo aí, ó, nessas pecinhas aí, nesses circuitinhos, né? Um chipzinho. Que negócio é esse, galera? Que negócio é esse? Então, falando, se existe defeito na peça A, sendo as peças B, C, D, E, F, G do mesmo tipo e lote, logo as peças B, C, D, E, F, G também possuem o mesmo defeito. Então, aí, galera, o indutivo ele parte, então, de um caso específico, de alguns casos específicos, que são as premissas, para conclusões gerais. Então, galera, nós temos aí duas formas de indução que nós vamos encontrar. Nós temos a completa ou formal, então ela vem desde da herança aí da Grécia, da antiga Grécia. Então, ela não se vale de alguns casos, mas de muitos casos, sendo que cada um dos elementos inferiores é comprovado pela experiência. Por exemplo, as faculdades sensitivas exteriores, né? Nossas faculdades aí, nossos sentidos visual, auditivo, olfato, gustativo e tátil são orgânicas. Logo, toda faculdade sensitiva exterior é orgânica. Então, essa espécie de indução, ela não leva a novos conhecimentos, né? Não passando de um processo de colecionar coisas já conhecidas e, portanto, não tem tanta importância para o progresso da ciência. Já criada por Galileu, né, do século XVI, ela é aperfeiçoada por Francis Bacon. Não deriva de seus elementos inferiores, enumerados ou provados pela experiência, mas permite induzir, de alguns casos adequadamente observados sob circunstâncias diferentes, sob vários pontos, e às vezes de uma observação, aquilo que se pode afirmar ou negar dos restantes da mesma categoria. Portanto, a indução científica fundamenta-se na causa ou na lei que rege o fenômeno ou fato constatado em um número significativo de casos. Vamos aqui para os casos dos planetas, então. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno não têm brilho próprio. Ora, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são planetas. Logo, todos os planetas não têm brilho próprio. Então, a ideia aqui, né, é de a indução científica é de pensar em descoberta de novos elementos, né? Então, com as premissas que eu tenho, né, com os itens que eu tenho à minha disposição pela minha observação, como então chegar a novas conclusões. Então, tá certo. Então, galera, algumas regras aí da indução incompleta. Fala, moçada. Então, só para concluir, né, tem alguns problemas na indução, né, que são por dois motivos principais. O primeiro, sobre a amostra insuficiente. O que quer dizer isso? A amostragem insuficiente é quando acaba se fazendo uma generalização indutiva a partir de dados insuficientes, ou seja, isso acontece muito nas ciências humanas, quando se fala, por exemplo, sobre você pega um determinado grupo de pessoas, né, e você liga por ter alguns casos, essas pessoas vão comportar um determinado tipo de comportamento e faz uma generalização, como todo pobre comete crimes, por exemplo, ou todo flamenguista é ladrão, enfim. Então são problemas aí da amostragem insuficiente, né? Geralmente preconceitos raciais, religiosos ou de nacionalidade também, quando você tem poucos elementos. Então, se a gente for pensar até naquele caso lá dos chips, né? É como se a gente pegasse a partir de um chip só e dissesse que todos os outros estivessem com defeito. Então, se a gente for observar, né, pode ser que talvez não, né? Eu não conheço muito aí de eletrônica, mas não sei, pode ser que seja um problema de amostragem. Então, seja considerado aí um elemento de amostragem insuficiente. Então, um outro detalhe, né, um outro problema aí da indução incompleta é a amostragem tendenciosa. Aqui traz um exemplo sobre pesquisa eleitoral
e sobre uma amostra que não foi tão representativa da população. Né? Em 1936, nos Estados Unidos, se fez uma prévia eleitoral, onde se foi mandado, né, cédulas de votação para as pessoas, e quando receberam de voltas, acabou, né, não tendo aí uma representatividade muito grande, e isso acabou sendo, né, algo que foi considerado uma amostragem tendenciosa, ou seja, se manipulou as premissas, né? Então aí são dois problemas. Então é isso, galera, basicamente que a gente queria falar sobre a relação entre premissas, pequenas premissas, né, para chegar às conclusões, que aí como nós conhecemos como o método indutivo. Beleza, moçada? Valeu então.